Ó, já está começando aqui de novo, vou ativar mais uma vez. Botar aqui a Ana Paula. Ana Paula Silva Araújo. Vou dar um ok aqui. Beleza, Ana Paula, vamos ver se eu consigo te adicionar agora para falar sobre o tema aí com a gente. 3 pessoas. Adicionando. Vamos lá. Isso, vamos ver se agora entra. Vamos lá. Vou fazer o comentário aqui de novo. Tava entrando numa boa, deixa eu ver. Vamos ver agora. Engraçado. Ó, beleza. Vamos lá, Ana Paula. Aprovei e vou adicionar você. Valeu, Gabriel. Alguns Agora probleminhas. foi. Aleluia, irmão. Graças a Graças a Deus. Deus. Eu tava preocupada que eu tava só te ouvindo, não tava aparecendo. Não, tudo Meu bem. Deus, Isso aí são alguns probleminhas técnicos que ocorrem na live, mas é normal isso, tá? É um projeto novo e aí é assim mesmo, tá bom? Mas, tá Ana ok. Paula, que alegria encontrar com você aqui. A gente está com essa missão tão importante. Ó, o professor Anderson Coelho está aí, a Vanessa também, nossa querida amiga, está aqui. O som tá bacana, né, Vanessa? Beleza, obrigado aí pelo retorno. A Luana Moraes também, boa noite para vocês todos. E nossa missão aqui é falar sobre o limbo jurídico, não é isso, Ana Paula? É verdade. Hoje é a noite de falarmos sobre o limbo jurídico previdenciário, que tem trazido alguns problemas para os operadores do direito, para os advogados, pessoal do RH, enfim, para todos e até mesmo e mais ainda para os trabalhadores que estão passando por esse momento tão difícil, não é verdade? Então nós vamos Sim. começar a falar sobre essa questão. Não é É, isso? o que acontece no dia a dia, Ana, eu vejo muito isso no escritório mesmo, é o segurado chega lá no escritório e fala assim, doutor, o INSS me deu alta e eu fui na empresa e o médico do trabalho falou que eu estou incapacitado. E agora, o que que eu faço, doutor? O que que ele faz, Ana Paula, nessa situação? É uma situação muito delicada, né? Porque com Hum, essa questão do pente fino, que tem ocorrido já há alguns anos, desde uhum, 2016, 17, né? Muitos sim, trabalhadores que estavam já afastados há muitos anos, eu tenho casos no escritório de pessoas com mais de 15 anos de afastamento, sim, que foram assim, levaram alta, o termo que se utiliza geralmente. Eles tiveram alta do uhum, INSS e tiveram que se apresentar na empresa. Agora, sim, imagina a seguinte hipótese, Rodrigo, e o pessoal que está nos assistindo. Você, empresário, tinha um funcionário lá atrás que ele era datilógrafo, né? uhum, Então, há mais de 20 anos ele trabalhou para você nessa função. O contrato dele continua com você, em que pese ter estado suspenso esse período todo. Não é? E ele sim, vem para sua empresa, imagina isso, ele vem para sua empresa, você não tem onde colocá-lo, porque o uhum, INSS não cumpriu com a reabilitação de forma adequada. Então, onde que o empresário vai colocar esse trabalhador também? É uma situação muito delicada. Você sim, imagina sim. isso? Porque não existe mais essa função. E quando não existe É, mais é, função, e aí vai. Verdade. Teve gente que ficou com benefício por incapacidade por muito tempo, né? Anos, Sim, 15 anos, até 20 anos, né? E quando o cara foi, o segurado foi afastado, né? Ele era datilógrafo. Hoje isso. em Eu tenho um dia caso nem existe. concreto. É Eu concreto tenho nesse ponto, né? nesse ponto, e aí não houve reabilitação, e enfim, a pessoa vai ficar num desespero, porque ela não sabe fazer outra coisa. Uma outra coisa também que tem que ser observada é a questão social. Esse trabalhador, há 20, 15 anos atrás, ele acordava cedo, pegava condução, tinha contato com os Uhum. amigos, e hoje ele não tem mais isso, então ele já até desacostumou, concorda? Ele até desacostumou Sim. com aquele ritmo de trabalho, porque ele estava se tratando, porque o certo é
está em benefício por incapacidade, a pessoa precisa continuar seu tratamento, tá? Porque ela está doente, ela está afastada por isso. E você imagina essa situação desse datilógrafo chegando numa empresa que não tem mais o local dele de trabalho. Assim, fica uma situação muito complicada para o empresário e para o trabalhador também. E o que fazer, né? Como você perguntou agora, o que o empresário faz com relação a esse empregado que volta e não está apto para o trabalho? O que o empregador vai fazer? Eis a questão, né? Porque ele precisa analisar caso a caso, e aí vou fazer uma propaganda para os advogados previdenciários, precisa ter uma pessoa, um profissional para ligar. Olha, aconteceu isso, 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 e eu preciso saber o que eu vou proceder. Primeiro passo que a empresa tem que fazer é encaminhar, está até na NR, tá? Na norma regulamentadora, encaminhar no primeiro dia que ele se apresentou para o médico da empresa. E aí o médico NR7, não é isso? vai fazer a avaliação dessa situação de saúde, de incapacidade laborativa. E aí ele vai julgar apto ou inapto para o trabalho, o seu médico da empresa. E, enquanto isso, o médico perito do INSS já o classificou como apto. E muitas das vezes não considera a questão social dessa pessoa, porque tem a questão da instrução, a questão se ele tem condições realmente de exercer uma outra função, porque muitas pessoas, por exemplo, um motorista de ônibus. Ana, só um minutinho, que tá tendo um áudio cruzado aí rapidinho, só pede para porque eu tá trocando rapidinho. Ah, tá bom. Eu tô prestando atenção. Vai lá, continua, vai lá. Ah, então tá bom, então melhor. Aí, imagina essa situação, o trabalhador não foi reabilitado e ele volta na sua empresa e aí, o que fazer? Como eu estava falando, não sei se deu para ouvir anteriormente. Deu. Empresário, o RH tem que encaminhar essa pessoa imediatamente para o médico, para saber a real situação dele. Se ele está capaz realmente, aí ele retorna, ou se ele está incapaz e vai reencaminhá-lo ao INSS. Assim, de uma regra geral, mas cada caso é um caso. E nesse ponto, Ana, qual é o entendimento? Assim, muita gente fala muito de abandono de emprego. Vem a pessoa no escritório e fica preocupada. Ai, meu Deus, mas eu estou preocupada que eu posso ter um abandono de emprego porque eu estou recorrendo administrativamente no INSS e está demorando muito. O que eu faço? Então, Rodrigo, nesse caso, tem até uma súmula do TST que fala que o trabalhador ele precisa se apresentar em até 30 dias do resultado ou justificar o motivo de não fazer. O motivo de não fazer pode ser o médico assistente, que é o médico do trabalhador, pode ter classificado que ele continua incapaz, mas a empresa precisa ser notificada disso, tá? Então, ele tem que se apresentar, levar o comunicado de decisão. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho quando um segurado, um cliente chega no meu escritório e a primeira pergunta que eu faço, o senhor tem vínculo de emprego ativo? O senhor está com a carteira assinada? Porque às vezes tem tanto tempo que ele saiu em benefício que ele nem lembra mais. Esse caso, por exemplo, tem um caso de 20 anos de afastamento, ele nem lembrava mais, a empresa faliu, enfim. Tem uma série de problemas que podem ocorrer no meio do caminho. É bem complicado mesmo essa situação, entendeu? O certo, na verdade, tendo alta no INSS, o segurado ou o empregado se apresentar à empresa, né, de imediato. Exatamente. E a empresa tem que ter a formalidade, né, dos atos para praticar lá a perícia do médico do trabalho, tudo direitinho, né, conforme os procedimentos legais, não é isso? Exatamente. Até se a empresa não concordar com aquele parecer do médico perito, ela pode entrar com recurso administrativo também, dizendo, olha, eu não tenho como receber esse funcionário Perfeito, aqui. perfeito. Então a empresa tem legitimidade para recorrer administrativamente sobre aquela decisão do INSS. E ela tem interesse. E tem interesse total. Porque imagina uma situação que você não tem mais essa vaga. O INSS não cumpriu com a obrigação de reabilitar. Vai cair nas costas do empresário? Fica complicado também. É uma situação assim que fica de um lado o trabalhador e de outro a empresa. E aí, enfim, a responsabilidade do risco, que é amparado pela Seguridade, né, é do INSS, seria um risco social. Então, tem que amparar essas pessoas que realmente não foram reabilitadas e continuam doentes. Que aí evita o problema para a empresa e evita o problema do trabalhador, que fica também sem receber seu benefício e como sustentar sua família nessa situação. Fica complicado.
Sim, sim, eu vejo muito isso, assim, a empresa tem o seu ponto de vista, tem o seu lado também de proteção, né? O advogado trabalhista, ele advoga tanto para o Sim, reclamante como para o reclamado e produz efeitos para ambos os lados, né? Ambas as partes interessadas. Eu costumo dizer até em aula, assim, olha só, quem advoga para a empresa tem que entender que a empresa tem interesse jurídico legítimo de discutir administrativamente sobre a decisão do INSS. E muita exatamente. gente não sabe disso, não é Exatamente, porque verdade? como que você vai colocar, Rodrigo, uma empresa de ônibus, por exemplo, ou uma empresa Uhum, de vigilância vai colocar um vigilante armado com sim. problemas psiquiátricos? Né? Quantos Uhum, acidentes a gente não vê no dia a dia? Então, pode ser numa situação dessa. Então, você vai gerar problemas tanto para a empresa, para o trabalhador, para a sociedade, que é o usuário do serviço, né? E um caso clássico que eu tenho que aconteceu no meu escritório, um motorista de ônibus, ele teve alta, né? E ele tinha problemas sim, sérios de esquizofrenia. E sim. ele falou para mim, doutora, toda vez que eu subo na ponte Rio-Niterói, me dá vontade de jogar todo mundo lá embaixo. Imagina isso, né? Então É é um verdade, é risco verdade. muito grande para o trabalhador, para a família dele, para a empresa e para a sociedade. Você imagina você sendo usuário desse serviço e uma pessoa totalmente desequilibrada na condução de um ônibus ou num vigilante bancário, como a gente às vezes observa que acontecem algumas coisas assim que fogem à Sim, normalidade, como esses dias teve sim. um vigilante que matou uma pessoa lá só por conta daquela porta giratória. Então, às Lá em vezes, São Paulo, né? teve uma situação No dessa há Rio. pouco tempo e eu fiquei pensando, poxa, É, será que de repente essa pessoa não estava afastada e retornou? Porque o trabalhador ele faz esforço para retornar, ele pede para o médico dele para que ele retorne para o trabalho, porque ele não tem outra sim, forma de se sustentar. Tem que ver o lado sim. do trabalhador também. O trabalhador ele tem a família, as responsabilidades. E aí ele chega na empresa, a empresa fala: só vou te receber se você tiver com o laudo do seu médico. Também não é a melhor solução. A empresa tem, como eu falei, na norma Uhum, regulamentadora, ele precisa encaminhar esse trabalhador para o médico dela, médico da empresa, para sim, que dê o parecer, até para sim. fundamentar o recurso que a empresa vai fazer no caso de não ter condições de recebê-lo, não estar apto. Então, Uhum, ele vai recorrer. E, assim, tem a questão da suspensão do contrato de trabalho, tem a questão também daqueles que sofreram acidente de trabalho, tem a estabilidade, tem várias questões que vêm aí no meio do caminho para serem resolvidas. Então, precisa que o advogado previdenciário, o trabalhista, dê esse suporte, que o trabalhador vai chegar até você, o empresário vai chegar, porque essa live aqui é para tanto quem trabalha com empresa, como quem trabalha para o trabalhador. Então, a gente tem que sim, expor os dois lados, até porque as pessoas sim, sim, tenham claro. noção do problema todo, né? O problema não é só de um lado. Eu costumo dizer isso, a gente tem que olhar o problema de todos os ângulos, até para Verdade. buscar soluções, tá? Então, É, eu tô vendo aqui, ó, Maria da Graça tá dando um abraço aqui pra você, tá? tá É, ótimo, tem muita gente, ó, Fabiana Silva, ó, essa doutora é a melhor, parabéns. Deus, que E isso. o Gabriel J, ele fez um questionamento aqui interessante, que era até o que você estava comentando aí. Uhum. E quando o segurado retorna à empresa e e se sujeita a um acidente de trabalho, né? Depois Pois mesmo é. E aí, como é que fica? Então, é um risco também muito grande, porque se ele sofre acidente de trabalho em razão dessa inobservância, de retorná-lo ao trabalho mesmo sem condições, isso Uhum. vai gerar um prejuízo muito grande para o empresário. Por quê? Existem as ações regressivas que o INSS tem intentado, né? E se ele Sim, sofre um acidente de trabalho, né? Aí vai emitir a CAT, e aí a empresa ela pode ser vai ser responsabilizada, claro, porque a pessoa sofreu acidente dentro do seu ambiente e vai sofrer sim, sanções também, até uhum, inclusive tributárias. Porque sim, nessas ações regressivas, quando ocorre um acidente de trabalho na empresa, o INSS tem cobrado de uma vez só, né? Todo aquele período que o segurado vai usufruir o benefício. Então, são ações caras mesmo, isso, milionárias, é né? um risco muito grande para a empresa. Então, é Uhum, melhor, muitas das vezes, eu acredito, quando a gente passa a consultoria para empresas, manter o pagamento dessa pessoa, até para evitar um risco trabalhista, né? sim, sim, E perfeito. pega o seu corpo jurídico, encaminha para o INSS um processo para que ele, um recurso para que seja reconsiderada essa decisão que deu alta para esse trabalhador, que vai causar prejuízo, com certeza. Não por culpa dele,
mas porque o ambiente, às vezes, não é o melhor, não é o favorável para que ele se reestabeleça, que ele faça a sua readaptação. Porque assim, a Sim. empresa ela tem a obrigação de reinserir quando ele está Uhum. apto e readaptar nas condições Readaptá-lo. dele, do trabalhador, Sim. tá? Uhum. E aí, quando não faz isso, pode ocorrer esse acidente de trabalho e pode dar essa questão também das ações regressivas do INSS cobrando por esse sinistro, entendeu? É Sim, isso. sim. Não, é verdade. Eu estou vendo aqui o pessoal fazendo um comentário aqui. Ó, Maria da Conceição está falando, ó, em motoristas de ônibus é muito comum ter problemas psiquiátricos e retornando sem efetivamente recuperar a capacidade para o trabalho, põe em risco a si próprio, aos passageiros e ao empregador. Outra coisa importante que você chamou muita atenção e o Gabriel Jota também comentou aqui, bem lembrado, Uhum. é que a incidência do acidente de trabalho, né, influi na tributação da empresa, né? Sim, muita É, coisa. exatamente, né? Tem o adicional do SAT, né? O FAT, a gente vai aumentando a incidência e por isso o risco é tanto do empregado quanto do empregador. Uma coisa puxa a outra, É sempre assim, verdade. Eu costumo né? dizer que o fato gerador do direito, do trabalho, do Uhum, previdenciário, do tributário é o mesmo, é o trabalho. uhum, Então, do trabalho desdobram-se várias relações jurídicas: trabalhador-empresa, empresa-órgãos públicos, enfim. Então, isso pode trazer consequências em várias áreas, sobretudo na tributária, porque quando sofre acidente de trabalho, a empresa ela vai ser aumentada de sua alíquota. E aí uhum, ocorrerão outras implicações, além da responsabilidade civil por esse acidente dentro do seu ambiente laboral, que deve ser sempre o melhor para o trabalhador. E essa é uma observação, porque você precisa ver a interligação entre todas as áreas: a área médica, a área do uhum. direito, a área da engenharia e segurança do trabalho. Então, as empresas precisam investir nessa questão também e na gestão de afastados, ter profissionais que possam ampará-la quando acontecer esse tipo de coisa, ligar e perguntar e pedir uma consulta, o que fazer naquele caso concreto, porque aqui não tem fórmula de bolo. Aqui precisa saber qual que é o caso específico, para que se Uhum. dê uma orientação correta, jurídica, pensando, resguardando essas questões que poderão vir, questões tributárias, questões, enfim, de várias ordens podem vir no colo do empregado ou do empregador, tá? Uhum. Falando um pouco de reabilitação, né, que você chamou a atenção aí, existe também um pouco de pré-conceito com as pessoas reabilitadas no ambiente laboral, né, no Sim. ambiente de trabalho em algumas empresas, cabendo até algumas ações indenizatórias referente a isso, não é isso, Ana Paula? É verdade. Então, tem empresas que não têm esse suporte, essa questão de recepcionar, de reintegrar e tentar reinseri-lo naquele meio ambiente, e aí a pessoa fica, como já aconteceu no meu Uhum, escritório, de chegar uma pessoa, um trabalhador, que retornou de um acidente de trabalho, então tem a questão da estabilidade, né? Que ele não pode ser demitido assim que ele retorna do acidente, ele tem uma estabilidade, e aí, ao sim, invés de reincluí-lo no escritório onde ele trabalhava, eles colocaram esse trabalhador para fazer café. Então, ele tinha uhum, uma profissão. Não estou desmerecendo quem faz o café, sim, não é isso. É porque ele foi relegado a ficar numa sala, longe do seu telefone, longe da sua mesa de trabalho, sem convívio com os amigos. Então, isso os amigos. causou muita tristeza nesse trabalhador. A pessoa pode sofrer até desencadear problemas psiquiátricos, com certeza, porque você Uhum, vai se sentir excluído, vai se sentir menosprezado. Tem empresas também que criam um setor e colocam lá os afastados, né? sim, Isso não é legal, porque você vai estar contribuindo para um outro passivo trabalhista, porque essas pessoas sim, podem ir para a Justiça do Trabalho e requerer assédio moral, né? Porque foi colocado relegado, não deram trabalho. Teve um outro caso também de uma até bancária, né? Que ela retornou e uhum, assim o banco funcionava no andar, né? Todos os uhum, amigos, todos os clientes funcionavam no andar. E aí a diretoria, os superiores hierárquicos dela colocaram essa trabalhadora numa mesa sem ramal, sem computador, sim, sem nada para fazer. Isso também não é o correto, gente. O trabalho traz dignidade, a pessoa precisa se sentir
incluída naquele meio que ele sempre esteve. E isso poderá gerar, sim, indenizações na Justiça do Trabalho, porque a gente está tratando com ser humano, tá? Sim. Então, o mais importante nisso tudo é uma convivência social boa, né? Aceitável, para que as pessoas voltem para a empresa, se for o caso de estar apto, mas às vezes eles voltam com restrições, tá? Até mesmo o médico assistente dele, ou o seu médico da empresa, vai colocar, olha, ele pode voltar para trabalhar, mas não numa altura, por exemplo, porque se ele tiver, por exemplo, sofrendo de epilepsia, né? Vamos dizer que ele é um pedreiro, tá? Que sobe vários andaimes para poder fazer seu serviço lá no prédio. Seria uma coisa certa, legal, retornar esse trabalhador para o andaime? Não, porque ele pode dar uma crise, ele pode de lá cair, sofrer um acidente de trabalho fatal, né? E os prejuízos serão maiores ainda para a empresa. Então, precisa se observar tudo isso também, tá bom? Perfeito. Eu vejo muito assim, na questão do dano moral, aí você também vê o assédio moral também em relação à situação fática do segurado, né? Eu sempre falo segurado que eu sou muito previdenciarista, né? Aí eu tenho essa linguagem. Mas assim, às vezes ele sofre um assédio moral na empresa em razão da situação de reabilitação também, né? De fato, acontece isso. Porque ele vai ficar relegado e não vai ser inserido. Assim, precisa ter mesmo uma equipe formada por médicos, pelo RH, toda uma estrutura para recepcionar esse trabalhador. Não pode deixar, como eu te falei, relegado num canto sem trabalho. Porque isso também é uma situação muito vexatória, é uma situação, eu até classifico como humilhante, porque a pessoa está acostumada naquele movimento todo do trabalho, realizar suas contas, bancário, trabalhar atendendo o cliente, e do nada, quando você retorna, a pessoa te caminha para o outro andar para ficar sozinho. Isso realmente é muito dolorido para o trabalhador e pode causar prejuízo para a empresa, sim. Essa sensação de exclusão, né, influencia muito na parte psicológica do trabalhador em si. Agora a pergunta que não quer calar. Agora são elas. Qual a melhor solução no ponto de vista do empregado e depois uma melhor solução no ponto de vista do empregador para evitar essa situação e ter uma proteção? Ok, então, como tem muitas pessoas nos assistindo agora, então eu acredito que tenham pessoas que não sejam advogados, sejam pessoas que estão olhando, observando a live para ter mais conhecimentos. Eu queria até que vocês mandassem um like, os meus clientes. Então, precisa, assim, falar uma linguagem mais simples. Então, o trabalhador, ele precisa também ter cautela, tá? Ele levou alta, pegou a carta, comunicado de decisão, já leva na empresa. Nem espera os 30 dias. Olha, eu fui no INSS, passei pela perícia, até porque a empresa vai saber que ele fez a perícia, porque a empresa ela dá um documento chamado do último dia trabalhado. E aí, se ele já deu aquele último dia trabalhado, ele já está ciente que o trabalhador vai passar por uma perícia e já tem até o dia. Porque a empresa que precisa fazer essa marcação. Então, ele precisa se apresentar na empresa, ainda que ele não possa trabalhar. Mas ele precisa se apresentar para dizer, olha, eu não posso trabalhar por isso, isso, isso. Eu vou recorrer. Mas ele precisa se comunicar com a empresa. Não adianta, porque às vezes chega no escritório, trabalhadores que estão afastados há 2 anos. Aí eu falo, você apresentou o documento na empresa? Não. Aí, o que acontece? Nesse caso de você estar muito tempo afastado, eu classifico como uma culpa da empresa também, tá? Porque a empresa ela deveria ter chamado, deveria provar que chamou essa pessoa para retornar ao seu ambiente, não o fez. Então, assim, então eu falo, olha, já está esse tempo todo sem aparecer, leva o comprovante lá e se apresenta para trabalhar, se for o caso, né? Porque às vezes não é o caso de levar um atestado médico e informar que ela não está em condições de trabalhar. Eu, assim, oriento, quando a empresa não quer receber o trabalhador, você que está me assistindo, que é trabalhador e quer tirar essas dúvidas, a empresa não... Acontece muito isso, Rodrigo. A empresa não recebe, fala, o problema não é meu, o problema é do INSS. Não é assim, o problema é da empresa também, tá? Claro. Oriento assim, você não conseguiu, vamos fazer uma carta, ou uma R, informando, eu estou em condições de trabalho, quero retornar ao meu trabalho. Estive no dia tal, não fui recepcionado. Uma forma de provar que ele teve lá, porque o trabalhador ele é frágil, ele é insuficiente nessas questões.
imagina só, o trabalhador vai sozinho, as empresas geralmente não deixam entrar os acompanhantes, como aconteceu recentemente, um caso com um cliente lá do escritório, na parte trabalhista e previdenciária, eles não deixam entrar no RH ninguém, só mesmo o trabalhador. E como que ele vai fazer essa prova, Rodrigo, na Justiça do Trabalho, que ele se apresentou? Fica complicado. Então, quando acontece esse tipo de resistência da empresa, é bom que o trabalhador faça um comunicado e, se não conseguir presencialmente, faça por escrito, tá? Porque fica na hora de comprovar isso perante a Justiça do Trabalho, a gente precisa apresentar elementos de intenção que o trabalhador teve de voltar. Porque tem trabalhador também que não volta e não fala nada, tá? Sim, esperando. sim. Aí fala E o assim, direito não socorre aos que dormem, né? A verdade é aí essa. entra com recurso, entra com processo na Justiça Federal ou no próprio INSS e acha que aquilo ali vai salvaguardar o contrato de trabalho dele que se encontrava suspenso. Quer dizer... Oi. Acho que caiu o sinalzinho aqui com a professora Ana Paula. Vamos ver. Deu uma desconectou, eu estou ao vivo ainda. Acho que foi a professora Ana Paula que saiu. É isso? Pelo menos é o que está aparecendo. Acho que foi a professora Ana Paula que saiu na conexão. Deixa eu botar ela de novo aqui, senhores. Só um minutinho. Desconectou. Deixa eu botar ela de novo aqui. Que ela estava falando um ponto muito importante sobre... Deixa eu ver aqui se foi. Tá indo. Deixa eu ver se ela entrou de novo. Tá bom, vamos ver se ela volta aqui. Mas assim, essa questão do limbo jurídico, realmente a gente tem que ter muita cautela, tá? Tô aguardando só um pouquinho, a professora Ana Paula deve estar voltando já, tá? Oi, ela voltou aqui. Eu já vou fazer um comentário aqui, Ana, que aí você aparece aqui, tá? Só um minutinho. Eu vou botar aqui. Acho que deu uma caidinha na conexão. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver se vai agora. Tô só aguardando a conexão voltar de novo com a professora. E o interessante nisso, senhores, é prestar atenção tanto do lado do empregado quanto do empregador, né? Justamente para ter cautela para ambos os lados. Quem advoga para a empresa, né? Vamos ver se ela volta. Apareceu aqui uma mensagenzinha. Voltou. Vou adicionar ela aqui de novo. Vamos ver. Mas ela deve estar voltando aqui. Vamos lá. Tô de volta, Rodrigo. Caiu a conexão. Fiquei triste, Voltou. tava falando tão O pessoal empolgada. tava aqui já reclamando. Cadê ela? Tô aqui de volta. Então, eu estava mencionando a questão da responsabilidade do trabalhador de se apresentar Sim. e comprovar, porque essa lei Tá. pode ser judicializada, essa questão, e vamos precisar de comprovar perante a justiça que ele tentou se apresentar à empresa para trabalhar ou justificar. Sim. Tá? E Sim. com relação à empresa, quais seriam as cautelas, né? Porque quando o trabalhador retorna do INSS, o contrato dele não está mais suspenso, volta a surtir os efeitos. Ou Sim. seja, a empresa tem a obrigação de pagar salários se o empregado estiver à disposição. Ponto. Sim. Então, não só prestando efetivamente o serviço, então, estando à disposição, ele se apresentou para trabalhar e eu, empresa, não aceitei, Sim. assim, sem nenhum motivo, só porque eu não queria receber, porque disse que o problema não era meu, isso fica muito perigoso, porque o mais correto seria a empresa recorrer dessa negativa e, associado a isso, enquanto está discutindo toda essa questão, a empresa arca com esses salários, assim, uma opção que a gente dá em determinados casos, e ver junto ao sindicato ou um acordo com o trabalhador de quando ele começar a receber lá pelo INSS, que seja compensado algum valor, porque ou se restituir junto ao INSS também, porque se a ele foi dada a alta e foi indevido, o erro foi do INSS. Então, tem que pensar tudo isso, porque tem a questão da contribuição previdenciária sobre a folha, tem várias questões
que podem afetar a empresa. Então, a empresa tem que provar que tentou reinserir esse trabalhador nos seus quadros, tá bom? E aí, como é que ele prova isso? Ele pode encaminhar telegramas, ele pode ligar, ele pode acompanhar, porque tem empresas, Rodrigo, que mantém um setor de gestão de afastados. Então, toda vez que a pessoa faz a perícia, eles sabem, porque eles mandam, como eu falei, o último dia trabalhado. Sim. A pessoa não entra em contato, ligam, tentam, de todas as formas, trazer esse trabalhador para saber o que aconteceu. Tá? Então, precisa fazer esse outro lado, esse feedback, para que você não seja responsabilizado enquanto empresa. E, enquanto trabalhador, você precisa se apresentar na empresa e trazer lá a documentação médica, enfim. Tudo aquilo que prova que você não está podendo trabalhar naquele momento, que ainda está se reabilitando da sua doença, enfim. Sim, então, sim. Mais ou menos seria por aí. Mas, assim, como eu falei, é muito caso a caso, tá? O doutor Gabriel, aqui ele fala que ele utiliza muito do telegrama, né? Ele falou aqui, olha lá, se a empresa comprovar que o segurado estava incapaz, cabe repetição do indébito tributário. Exatamente. Perfeito. Exatamente, Reflexo do custeio, Gabriel, isso aí mesmo, verdade. Exatamente, porque a empresa ela contribui para isso, para que quando tiver o sinistro, o risco social, que é a invalidez, a incapacidade ali, que o INSS acolha aquele trabalhador e mantenha lá enquanto ele não se recupera. E aí, se ele tiver que pagar salários, então ele vai estar pagando, teria que entrar mesmo com uma repetição de indébito, como o Gabriel fala, porque precisa compensar isso aí, porque não pode ficar também nas costas do empresário essa despesa que, em tese, seria do INSS, porque errou na hora de avaliar, errou, não observou a questão da doença, dos efeitos, dos remédios que as pessoas tomam, enfim, toda a questão, porque o ser humano, o trabalhador, ele tem que ser observado em todos os ângulos, tá? Porque, como eu falei no início, às vezes, ele já está até recuperado, mas não foi reabilitado, e não sabe desempenhar outras funções. Porque o auxílio-doença é para aquela pessoa que não consegue desenvolver mais aquela atividade habitual. Então, ela tem a profissão e não consegue fazer aquilo mais. Então, precisa observar também esse ponto, tá? Pelo que a gente falou tudo aqui, é interessante. Olha só o reflexo no direito sobre um determinado fato, né? Exatamente. Você tem efeitos no custeio previdenciário, você tem efeitos no benefício previdenciário, você tem efeitos no direito do trabalho, você tem efeitos tributários da empresa, né? Criminais e civis também. Perfeito, Criminais e civis, né? dependendo do caso. Perfeito. Então, é uma gama de situações que vão complicar e vão trazer mais problemas tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque se acontece um acidente de trabalho, se acontece uma morte, enfim, vai trazer implicação também na responsabilização civil. Ou talvez pode ser que aconteça na responsabilização criminal também, dependendo do caso. Então, precisa observar, porque não é um fato só, pode gerar vários problemas para ambos os lados. Verdade. Professora Ana, vamos lá. Você vai participar do congresso do IDS dia 19 de setembro, na sua oficina, né? Qual é o seu tema mesmo? Advogando na área trabalhista pós-reforma. Gente, tema atual demais, não tem outro mais atual na justiça do trabalho. Tá complicado, assim, precisa mesmo estudar, precisa mesmo ouvir palestras, se atualizar, porque as coisas mudaram e mudaram bem, mudaram. Sim, né? A gente precisa se adaptar, né? Porque não adianta, eu sou da seguinte opinião, não adianta ficar com aquele espírito de mimimi, reclamando. Não, tem que enfrentar. Mudou a lei, igual agora, passou a MP. O que a gente vai ter que fazer de novo? Estudar tudo de novo. Então, para que nós possamos ser fortes enquanto advogados, precisa atualizar, precisa estudar, participar de congresso. Por isso que a gente está fazendo esse convite reiteradamente para o congresso que vai ser feito aqui no Rio de Janeiro. Então, muitas vezes o advogado sai daqui para ir em outros lugares, em outros estados, para poder aprender ou renovar as teses que ele utiliza no escritório. Se já está aqui no Rio, galera do Rio, aproveite que esse congresso está sendo feito com o maior carinho, está sendo preparado pela equipe de coordenação científica, o doutor Rodrigo. Ele é um coordenador científico do Congresso e estamos trazendo temas assim muito atuais, tanto do direito do trabalho quanto do previdenciário. Então, as oficinas elas vão trazer cases, eu vou levar cases, casos concretos, para que a gente possa discutir em sala. Não é isso, Rodrigo?
É isso mesmo. A ideia das oficinas é justamente a prática, né? O dia a dia da advocacia, tanto trabalhista quanto a previdenciária. E olha só que coisa interessante, né? O tema dela é um pouco sobre trabalho, pouco não, totalmente trabalhista, refletindo sobre a reforma e ela demonstrando aqui todo o conhecimento previdenciário dela aqui na nossa live sobre o limbo jurídico. É fascinante assim o seu conhecimento, sabe, Ana Paula? A sua vivência também sobre o direito do trabalho e o dia a dia. Eu sei que você atua bastante em prol tanto do empregado quanto do empregador também, né? Exatamente. Aham. E olha só que coisa interessante, né? Quando a gente falou de custeio previdenciário, tributário, né? A gente está falando do direito previdenciário empresarial, não é isso? Sim, exatamente. Que é uma outra Que, porta que está se abrindo. Enfim, com essa demanda aham, toda, as empresas vão procurar quem? Os especialistas, as pessoas que sim, sabem que poderão orientá-las nesse momento. E uma outra coisa que eu gostaria de falar com os colegas advogados, o que pode acontece? falar. Quando esse cliente chega até você, ele estava em auxílio-doença e ele está retornando e tudo mais, então você precisa analisar também se não seria o caso de já aposentá-lo. Não é isso, Rodrigo? Porque de repente seria Sim. uma outra forma de manter a cobertura social de uma forma adequada, porque em determinadas ocasiões ele já preenche os requisitos para aposentar, dependendo Perfeito, do caso. ótima lembrança. Eu costumo dizer que depois dessa regra do pente fino, né, que está surgindo aí, que é importante o pente fino em relação aos benefícios fraudulentos, até porque a gente está falando do nosso dinheiro, né? Todo mundo participa do custeio da Previdência Social e por esse motivo a gente tem que ter muito cuidado com o nosso dinheiro, né? O dinheiro público, ele tem fim, isso é verdade. O pessoal às vezes acha que é porque é público não vai acabar. Acaba sim. Acaba E porque é importante esse cuidado com o dinheiro público, justamente com essas normas para evitar a fraude. Claro que às vezes o Estado abusa um pouco e pega uma pessoa que não é fraudulenta e a gente discute no judiciário ou na esfera administrativa também, né? Mas assim, o que é importante falar é que com essa medida de pente fino, os benefícios, às vezes vale mais a pena, como a professora Ana Paula falou, tentar um benefício definitivo, sim. né? Às vezes a pessoa fica lá, quero tentar aposentadoria por invalidez. Gente, a aposentadoria por invalidez agora vai ficar sempre sofrendo uma revisão, né? A não Uhum. ser que a pessoa já tenha uma idade de 60 anos, como a lei própria prevê essa situação. Mas, assim, a ideia é assim, vamos verificar se a pessoa tem direito a uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, até antes da reforma, né? Isso se chama nada mais, nada menos que um planejamento previdenciário, Exatamente, né? porque abre outros leques para você utilizar no teu escritório. Você pode oferecer esse serviço do planejamento previdenciário e verificar qual o melhor benefício. Então, como Sim, você falou também, é muito importante registrar que o pente fino ele trouxe muita injustiça, mas trouxe também muita justiça, porque muitas pessoas estavam afastadas e realmente podiam trabalhar. Então, já estavam há muitos anos e, assim, quando a gente percebe, pelo menos eu, tá? Enquanto advogada, eu percebo que realmente a pessoa já estava afastada, mas ela não quer voltar, porque aí é outra coisa. É você não querer sim. voltar. Uma coisa é você não poder, outra coisa é você não querer. E a pessoa Claro, claro. precisa se apresentar à empresa, porque se ela Sim. está em condições, não adianta ficar de mimimi, como eu falei, tem que voltar, não tem jeito. Tá? Eu estou vendo Eu estou o vendo Éder, aqui, é isso que eu ia falar, eu não exatamente. estou conseguindo visualizar a pergunta toda. Eu vou ler aqui para você, ó. O Éder Tá. colocou aqui. Então, se o Éder Castellani, né? Isso. Então, e se o cliente não voltou a trabalhar porque estava esperando a decisão na ação previdenciária e essa ação foi julgada improcedente? Há que se falar em limbo jurídico e ação trabalhista? Então, assim que se falar, porque depende de como começou lá atrás, quando ele se apresentou na empresa, tá, Éder? Então, por exemplo, se ele se Sim, apresentou na empresa, falou: olha, eu recorri, eu estou fazendo isso e tal, mas ele já estava à disposição do empregador, ele já estaria, em tese, apto. E o sim, empregador, assim, no meu entendimento, respeito a opiniões contrárias, deveria sim, ter iniciado os pagamentos, porque ele começou, o contrato de trabalho dele não está mais suspenso, estaria agora interrompido e vai gerar, não estaria mais suspenso nem interrompido, gerará interrompido, né? efeitos, tá? Sim, Então, sim, eu acredito que a empresa precisa analisar caso a caso,
Eu sei que, de repente, o sim. Éder está falando daquele cliente que chega no teu escritório já com tudo Tudo fechado, já não tem mais nada. fechado, Acabou. exatamente, né? Já chegou com o problema mais do que maduro, e aí precisa Aham. observar realmente o caso a caso para que a gente possa dar a melhor solução, tá? Não, o melhor é quando o cliente chega no seu escritório com a solução, né? Ele já fala, a Ah, solução é essa, doutor, eu já doutor sei. Google. Atualmente temos o Exatamente, doutor né? Google, então as pessoas às vezes chegam e, É, tem que ter um enfim, pouco de cuidado, né? a gente precisa Ana, observar que oi. nós somos técnicos nessa questão, então precisa respeitar, né, a opinião também do profissional, ouvi-lo antes de que a própria Sim, pessoa ache solução, porque o profissional ele sabe as implicações que poderão vir desses atos, então precisa ouvir, respeitar o parecer do profissional. olha Mas aí, olha quem tá aqui, ó. Doutor quem? Alan, olha o doutor Alan aí. Nossa, Até o doutor, Antônio já fez prazer tê-lo aqui. fez o comentário. Mandar um abraço aí pro doutor Alan, sempre uma pessoa que sempre acrescenta o conhecimento, tá sempre aberto em debate, discussão sobre direito previdenciário e trabalhista, não é verdade, Ana Paula? É verdade. Sexta-feira já estou indo para Juiz de Fora, hein, Alan? Participar do curso aí de É, empresarial, previdenciário empresarial. Vamos ouvir um é pouco isso aí. também lá em Juiz de Fora sobre esse assunto. Dá um like aí, Alan. Fala aí, divulga aí teu curso, tá bom? Gostei muito e estou indo para aí. Perfeito, Ana Paula. E aí, Ana Paula, eu deixo com você as considerações aí, todas aí que você quer falar sobre esse tema e até mais. Fique à Tá vontade, tá? vendo que tem o professor Rosildo aqui, o Flávio, o Alan. Nossa, quanta gente querida. Os amigos de sempre e os de É agora, verdade, né? Gabriel, enfim, muitas questões que a gente já conversa no dia a dia, né? Nós que Sim, já sim. estamos nesse caminho há muitos anos, né? E, assim, ter essa oportunidade de falar com vocês aqui numa live, tentar trazer soluções, tentar, né? Porque cada caso é um caso, mas a gente, Sim, às vezes, ouvindo uma palavra, uma opinião de um colega, a gente já observa aquele problema de outra forma. Tá? Então, e também precisa falar, que eu acho que a gente não comentou ainda, da questão do acidente de sim. trabalho, quando a pessoa Hum, retorna do acidente de trabalho, a empresa ela tem a questão da estabilidade, ele precisa ficar um perfeito. período, né, ou trabalhando, ou aguardando ordens do empregador durante aquele período. Porque já aconteceu também, Rodrigo, de chegar no escritório e a pessoa ser dispensado nesse período Hum, estabilitário. E aí a empresa não hum. pagou a indenização, porque assim, se ele retornou hoje, nós estamos no mês de junho, a estabilidade dele vai até o outro ano. Tá? E muitas das Sim, vezes acontece a empresa não quer, ela prefere correr o risco e manda embora. sim. Mas esquece que tem que pagar a indenização sobre essa questão da estabilidade ou reintegrá-lo, porque o que Uhum. acontece? Você empresa dispensa um trabalhador acidentado no período estabilitário, ele vai entrar na Justiça do Trabalho requerendo o quê? Sua reintegração. Sim. Né? E se não for possível essa reintegração, por razões desconhecidas ou por razões não pelo trabalhador, porque o trabalhador ele vai ter o ânimo de voltar, porque se ele já se apresentou, ele já começou a trabalhar, ele não queria ser dispensado. E aí, às Uhum. vezes, a empresa comete esse tipo de ato, manda embora. E aí vai correr o risco de uma ação trabalhista questionando a reintegração ou indenização substitutiva, tá? Então é Sim. uma outra coisa que precisa ser observada. Então, quando você receber seu cliente no escritório, tem que observar se a espécie do benefício é 31, que é o auxílio doença comum, ou 91, porque quando está no 91, gente, também precisa observar se os depósitos fundiários estavam sendo feitos, tá? Perfeitos, Porque exatamente. se você não observar, não orientar, o seu cliente vai perder, às vezes, o prazo para entrar com essa ação trabalhista, cobrando esses depósitos fundiários, que eles são devidos e são depositados em caso de acidente de trabalho, ok? Uhum. Então, precisa também. Um só fato traz vários desdobramentos, como eu falei. Então, precisa ver, porque às vezes a pessoa chega com problemas de benefício por incapacidade. Aí, se você for conversando, vai conversar, pergunta sobre carteira, pede o extrato do fundo, observa. Eu marco mês por mês para ver se a pessoa realmente recolheu lá o valor e tudo mais, porque é importante, gente. Imagina uma pessoa que está afastada há 10 anos. Geralmente, o cálculo do FGTS dá equivalente a um ano dá um salário em média, porque é 8% a cada mês, né, do que a pessoa Sim. receberia. Então, esse Uhum. valor, ele é um valor considerável, um afastamento grande.
tá? E Uhum. aí, e se girar o 40%, se ele for mandado embora. Então, precisa observar também esses detalhes, tá? A Uhum. questão, eu sempre peço também, agora não precisa mais pedir, né? Porque agora a gente entra no meu INSS e obtém o CNIS, o extrato previdenciário. Pois Observar é, os vínculos e dar um tratamento especializado nesses casos, porque de um cliente que aparece no seu escritório, podem desdobrar várias ações. Então, assim, cabeça de previdenciarista, de trabalhista, fica assim, né? Olhando é todos os verdade. ângulos para que a gente consiga prestar o melhor serviço para o nosso cliente, que é o assim, Perfeito. é o que eu busco todo dia, me aperfeiçoar, primeiro enquanto ser humano, né, para que a gente consiga ter uma paz interior, para que a gente consiga ser mais feliz, porque não adianta a gente ser feliz sozinho, tem que ser feliz com todo mundo, com a sua família, com o cliente, enfim. É tentar trazer Perfeito. uma realidade melhor para as pessoas, tá? Quando ela vem te procurar, é porque ela confiou no seu trabalho e aí você vai prestar o seu melhor serviço. É assim que eu penso, tá bom? E, É, não, e esse ponto de vista também é interessante, porque às vezes você pega um cliente no escritório e ele foi totalmente mal orientado exatamente. anteriormente, até em outro local, pegou informação equivocada e acaba prejudicando o direito do trabalhador ou do segurado, dependendo da qual esfera do direito está sendo discutida. Então, assim, eu tenho muito. Olha lá, o bom advogado, olha o Alan falando aqui, o bom advogado tira leite de pedra. Parabéns, doutora Ana Paula. É isso aí, doutora Ana Paula. Tá de parabéns aí. Doutor Alan comentando Ah, aqui. Um grande abraço, tá? E, ó, tem aqui, ó, Éder Castellani. Professores, é possível afirmar que só haverá limbo se o empregado se apresentar e a empresa não o aceitar? é exatamente esse o conflito que surge, né? Né? Porque é o médico da autarquia, do INSS, dizendo que ele está apto e o médico da Sim, empresa dizendo que ele está inapto. Então, é aí que perfeito. começa o problema. Porque se, por exemplo, o trabalhador chega, ele tomou alta médica, ele teve alta do médico lá do INSS, retornou ao trabalho e voltou a trabalhar normalmente, ele está em plenas condições de saúde, realmente ele se Sim. restabeleceu, ele volta a trabalhar, tá? Uhum. E aí o limbo está nesse momento aí. Da Exatamente. divergência entre a opinião do médico perito do INSS, que tem a presunção de veracidade, né? E o Uhum. médico da empresa. Então, fica o limbo é dentro desse ambiente, tá? Porque pode Uhum. acontecer do trabalhador retornar e trabalhar. Pode acontecer do trabalhador retornar e pedir demissão, como acontece muito. Às vezes a pessoa teve alta médica, mas não tem mais condições de trabalhar, ou a empresa se mudou, acontece isso também, ou a empresa Sim. faliu. Então, são várias situações que podem acontecer e as soluções vão sendo aplicadas caso a caso, como eu falei. Tá bom, Éder? Mais alguma questão que eu possa Que ajudá-los? parou. Ó, for parecer jurídica, hein? Faz a sua assinatura aí que já arrebentou aí. Mas, Ok. Ana Paula, quero. Ó, ele perguntou: é médico particular do empregado? Então, O o que empregado prevalece? prevalece o médico do INSS, até por questões Isso, legais. Então, existe a presunção de veracidade dos atos administrativos. Então, ele está lá enquanto isso. autarquia e ele deu o parecer dele vai ter mais peso, sim. Tá? Muitas das Uhum, vezes a gente pensa, poxa, mas ele não é médico também? O outro médico que está acompanhando não é médico também? Mas, dentro do sim. regramento legal, o médico da autarquia ele tem presunção de veracidade. E aí também que surge a questão do limbo. Éder, você pergunta, o médico particular do empregado atesta. Então, essa afirmação do médico do empregado, ela pode ser aferida ou também confirmada pelo médico da empresa. Então, precisa avaliar realmente a condição do trabalhador, para que seja ou não recepcionado, reintegrado à sua empresa, tá? Perfeito, perfeito. Ana, foi maravilhoso aqui sua live. Acho que a gente extrapolou o tempo, né? Como sempre, a live aqui do IDS sempre extrapola o tempo, mas é porque o papo vai fluindo, né? A gente fala com tanta tranquilidade e com cautela até na hora de explicar, porque a live é não só para advogado, mas também para pessoa que não atua na questão do Exatamente. direito, no dia a dia, né? Mas assim, eu quero te agradecer de coração pela sua live, foi maravilhosa. Eu vou convidar você para outras lives de outros temas, como Opa, sempre, né? tô aí. Que é Eu vou sempre gostar muito. bacana. Ó, tá cheio de likezinho aqui. Doutora Ah, Dani Mota também, ela tá fazendo like. Liliane, tá todo mundo aqui dando para, ó, sensacionais.
Ó, vocês estão de parabéns, obrigado aí, tá, Andréia? Valeu aí pelo comentário. E eu quero que você finalize, porque a live é sua, você que Ah, manda. Eu tô aqui só te acompanhando, tá bom? então tá, eu vou deixar meus agradecimentos aos meus amigos, meus clientes que estão acompanhando a live. Muito, assim, muita gratidão por todos vocês, pelos meus amigos, os colegas de profissão que também estão aqui trocando ideias, porque eu estou falando e vocês estão perguntando e a gente está trocando ideias. E Isso assim, aí. gostei muito dessa oportunidade. É a primeira vez que eu participo de uma live. E aí o Rodrigo e o IDS fizeram esse convite, aceitei e estou gostando, estou muito feliz, porque eu acredito que a gente precisa dividir realmente com as pessoas o que a gente tem, porque não adianta guardar tudo para a gente, não, vamos ajudar, vamos contribuir para uma sociedade melhor, até porque, gente, não existe essa competição, tem cliente para todo mundo. Tem casos para todo mundo, tem várias áreas de atuação. Dentro desse nicho do limbo previdenciário, como eu falei, você pode desdobrar várias outras situações e trazer direitos, tanto para um lado quanto para o outro, e assim, vai contribuindo para uma sociedade melhor, cada vez mais justa, né? Sim, Que as sim. pessoas sejam responsabilizadas pelo que elas fazem e não por terceiros. Precisa que aconteça justiça mesmo nos casos. E para isso que nós estamos aqui, os advogados trabalhistas, previdenciários. Estou vendo aqui minha amiga Dona Tila, lá do Tocantins, né? Eu Ó, vi que legal, hein? o Rodrigo para ir lá para Tocantins dar uma palestra, não é isso, Dona Tila? Vamos lá, vamos sim, vamos sim. Vamos sim. Aí me chama também, que eu também vou. Maravilhoso. Para finalizar, Ana, convidar, né, todos a esse congresso do IDS do dia 19 e 20 de setembro na OAB Rio de Janeiro, capital, do ladinho do Santos Dumont. Tem muita surpresa, muita coisa boa, muita discussão, muita matéria, muito estudo, muita atualização, muito network. Bom, e tem umas surpresas também que eu estou organizando aí junto com a Ana Paula, a comissão toda organizando para o congresso. E para mais informações, eu convido a todos para o site www.idsamericalatina.com.br. Lá tem as informações do congresso. A Ana Paula está aqui para confirmar. A gente procurou mesclar muitos professores do Brasil inteiro, né? Aqui também do Rio de Janeiro, porque tem muita gente boa aqui no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que advogar aqui no Rio de Janeiro não é para qualquer um, não. Tem que ter força na peruca, né? Porque é complicado. A Ana Paula sabe o que eu estou dizendo, né, Ana? Mas assim, vamos com tudo. Agradeço a presença de todos. Um grande beijo, Ana Paula, pela sua participação nessa live aqui, que ficou muito bacana. Ó, fez a primeira live super tranquilo, não é verdade? Verdade, gostei, viu? Né? Quero Divulgou... mais, Luiz. Vamos divulgar, sempre o conhecimento, tá bom, Ana Paula? Você tá mandando um abraço também, tem que mandar um abraço para ela, né? Ela. Do Tocantins. Tá todo mundo aqui, olha só, você é querida aí, tô vendo aqui a lista aqui, pessoal todo mandando um grande beijo pra você é queridíssima aqui, tô vendo, olha, cara. Tá bom? Tá? E eu convido novamente, reforço o convite, além de você aprender no congresso, você vai fazer network, vai conhecer as pessoas que são especialistas, vai bater um papo, vai pegar um telefone de um amigo lá do outro estado, é legal, gente. Verdade. Depois fazer amizade. E venham para o Rio. Quem é de fora aí que está nos assistindo, venham para o Rio. Será um prazer receber todos vocês aqui. Temos muita coisa boa também, tá bom? Um grande abraço a todos. Gostei muito mesmo, tá? Um beijo, Ana. Até logo, querida. A gente se vê mais outras vezes. Até logo. Tchau.